Pronto. Fala galera, está no ar mais um programa Cobo Rio pela Conexão Faixa. E vamos em frente hoje com a nossa temporada Conheça Melhor o Seu Mestre. Quarta-feira, véspera de feriado passado, nós cobrimos o lançamento da Sex da Maroca, ex-BBB, lá na Boate Vogue Club na Barra. E gravamos mais um capítulo do nosso programa no Barra Music, Show do Revelação. Fiquem ligados que está saindo em breve lá na página do Cobo Rio. Se liguem na agenda cultural também, que tem mais promoções hoje para vocês, alunos. Fiquem ligados. E não esqueçam, curtam as páginas do Conexão e do Cobo Rio no Facebook. Hoje, meus comunicadores queridos, Marquinhos, Bruno, e o nosso convidado, Tim. Salve. E, na verdade, é isso aí. Vambora, papo de boteco. Vamos lá, Marquinho, mete bronca. Mal por mal, é melhor ter o de Alzheimer que o de Parkinson, pois é melhor esquecer de pegar a cerveja do que derramá-la no chão. Ótimo. Muito bom. É, realmente, eu prefiro, cara. Esse negócio de derramar cerveja, cara, me dá uma dor no coração. O bom bêbado não esquece nem derrama sua cerveja no chão. Eu concordo muito, né? Desperdiçar a loura gelada, né? Imagina, pecado, né? Eu acho um pecado, É um pecado. terrível. Hoje o nosso convidado, Tim, ele tem uma frase também, agora uma frase do coração. Você Aquela trouxe. que toca as mulheres. Então, rapaziada, essa frase vem de Dalai Lama. Certa vez, perguntaram para ele: o que mais te surpreende na humanidade? E assim, com toda a serenidade, ele respondeu: os homens, pois perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Uau! Aplausos! Aplausos! Emocionado, rapaz. Só poeta. Impactante. Impactante. Essa daí foi pra refletir, Olha, realmente, rapaz. né? Reflexão da semana. Foi pra refletir mesmo. Única definição, impactante. Impactante. Hoje teremos a presença do professor Anderson Ortiz, que além de professor é coordenador de grupo de pesquisa, da consultoria na área de marketing, está montando um site para doações e gosta de assistir desenho animado. Olha que interessante. Essa Qual o desenho que ele gosta de assistir? Sei lá, vamos perguntar para ele. Meu Deus do céu. Assunto, galera. Assunto, Marquinhos. Então, sábado teve aumento da passagem no Rio de Janeiro e os estudantes já realizaram um protesto na Avenida Rio Branco. Tomaram parte da pista e também protestaram em frente à Assembleia Legislativa. O que aconteceu foi o seguinte: nosso prefeito aumentou em 20% a nossa passagem e o benefício vai ser a gente ter unificação de ônibus de ar refrigerados com ônibus comuns. Agora a gente tem que apostar para ver se vai rodar o ônibus de ar refrigerado, né? Cara, eu não sei vocês, mas eu acho às vezes que eu tô ficando maluco. Mas eu lembro a época que o ônibus era 40 centavos. Isso revela um pouquinho a minha idade também, mas tudo bem. Mas eu lembro, realmente era. Quando eu falo isso, as pessoas acham que não era. Não preciso nem perguntar a idade, né? Mas quando eu tava nascendo, o ônibus já era 1,30, meu amigo era 40 centavos, já dava olha, desgraça. a idade do amigo. E O tempo 1 a 0 você, Bruno. Deixa estar. E é algo bem interessante, né? Porque ele cobra o preço da passagem de limusine e nos dá o serviço de uma Kombi. É verdade. Porque e não digo mais, não mudou nada. Na minha época, lá atrás, hein, Bruno? Quando era 40, um tempinho. Quando era 40 centavos, pra agora mudou muito pouca coisa, cara. Impressionante. Vai chegar a R$5 daqui a pouco o ônibus, cara. Eu sou da época de 1,95. Vocês são garotos novos, vocês são novinhos. O que manteve foram os assaltos também, né? Não vamos esquecer. Continua cada vez mais incrementado. Estupro, assalto. E aí, Brunão, tem alguma fofoca pra gente, cara? Ui, agora essa aqui é uma delícia. É? É uma gostosura, rapaz. Manda, Bruno. Mande. Agora eu quero saber se vocês lembram das Ronaldettes. Vocês lembram? Sim. Sim. Aquelas Sim, coisas sim. gostosas? Claro. Então vamos. Vivi Ronaldinha, ou melhor dizendo, Viviane Brunieri, a ex do Ronaldo Fenômeno, se converteu, gente. Olha só, agora é pessoa séria. Mudou a figura. Deus está aceitando todo mundo no céu, né? Todo mundo. Você vê, né? Mas vamos lá, né? Agora, seu portfólio é vasto, com muita experiência, agora fora do Brasil. Foi envolvida com a máfia japonesa,
drogas, prostituição, filme pornô, sendo que o último foi por vingança. Foi a prostituta mais requisitada em Nagoya, no Japão, abrindo sua própria casa de prostituição com proteção da Yakuza. Também vai falar, vai. Respeitei esse portfólio. Mas agora tudo isso acabou, ela é uma mulher de Deus. Cara, a mulher, não, tem que dar braço a torcer, ela é muito empreendedora, bicho. Caraca, a mulher viveu ainda. Fala, mano, continua. Também, fazendo parte, também, né, e um dos membros da máfia, e dentro de muitas aventuras, hoje decidiu virar pastora, gente, olha só. Convertida a pessoa séria. Fala, Marquinhos. Você que tem bispo no nome, Marquinhos. Fala pra gente. Eu tô sem palavras. Eu realmente estou sem palavras porque ela trilhou, né, uma carreira, né? Ela começou por diversos caminhos, namorada de jogador, se incrementou no turismo da prostituição, foi pro Japão, teve amizade com o japonês, conquistou a máfia. Arruma emprego em qualquer máfia do mundo. Essa mulher tem poder. Marquinhos, você não tem nada a ver com isso não, né, cara? Porque Não, tu tem sim. bispo no nome, não tem nada a ver com pastor, nada a ver não, né, Eu dei cara? só o passe pra ela. Só o passe, né? Então tá certo. É, gente, a Ronaldete tá... Agora, olha só, gente, toda envolvida agora com... Agora a pastora trabalha com jovens atletas numa escolinha de futebol. Olha que gotinho, que bonitinho. Uma graça. Uma graça. Ela tá lançando um DVD agora com toda a história dela. É uma mulher que não tem medo de se expor realmente, né? Sempre quis cair pra esse lado, mas a vida levou ela pra outro, né? A Xuxa trabalha com os baixinhos, ela agora trabalhando com atleta. E a vida que segue, Um vamos que jovenzinho, vamos. baixinho. Vida que segue, cara. Tomara que ela tenha sorte nos próximos empreendimentos, né? Mais sorte. Então vamos lá. Agenda cultural. Vamos lá, Marquinhos. Conexão Cacilda ocupa o Teatro Cacilda Becker. De maio de 2013 a janeiro de 2014, o Conexão Cacilda conta com 40 espetáculos, 4 intervenções urbanas de artistas de diversas localidades do país, 80 oficinas para o público em geral e estudantes profissionais de dança, 20 debates e palestras e 4 residências de criação com 20 atuações de intercâmbio. Antônio Fagundes estreia Peça Vermelho, no Sesc Ginásio. Estreia no dia 10 de maio, no Sesc Ginástico, a Peça Vermelho, estrelada pelo grande ator como Rotico, ao lado do seu filho, Bruno Fagundes, que interpreta o jovem aspirante a artista. O espetáculo é baseado na vida e obra do pintor americano Mark Rothko, com exibição de quinta a domingo, sempre às 19 horas. Fica em cartaz até o dia 16 de junho. Beleza, Bruninho tem boa de teatro também, né, Bruninho? Fala pra gente. É isso aí, mais uma aventura minha aí. Opa! Dia 16 de junho, na Lona Cultural de Jacarepaguá, no Pechincha, João e Maria, um musical, às 16 horas. Confiram lá, João e Maria, um musical, às 16 horas. Beleza, muito bom. E eu tenho boa também de noitada, galera. Vamos lá. Festa de lançamento da marca Lollipop. Sábado, dia 8/6, na boate La Passione, ali na Glória, pertinho da Lapa. Presenças VIPs de Mau Mau e Fanny Pacheco, os ex-BBBs. E a música fica por conta dos DJs Shark, Marquinhos e Márcio Rocha, mandando muito no hip hop, house e funk a noite inteira pra galera. Alunos faixa, mediante a comprovante, ganham um brinde da marca da Sex Shop Lollipop, que vai estar comemorando a sua estreia. Tem mais uma. Agora vamos pra Mansão Niemeyer, ainda dia 8/6, sabadão, pra quem quer curtir aquele hip hop black music de raiz. Batalha de DJs, agitando a galera na festa Blackjack, dos mesmos criadores de Legends of Hip Hop, organização mega competente dos meus amigos Luan e Leonardo. Os alunos da faixa, mediante a comprovante, pagam lista amiga a noite toda. Então, é isso aí, galera. Levem comprovante e divirtam-se. Agora, fiquem com Calvin Harris, mais uma vez. Uou! O que você ia falar, Tim? Desculpa. Não. Estamos de volta com a programação do Qual é Boa Rio aqui pela Conexão Faixa e dando continuidade à nossa temporada. Conheça melhor o seu mestre. Ele, eu quero as palmas, hein, de novo. Anderson Ortiz! Olha ele aí, rapaz! Carne e osso, olha aí o cara. Tudo bem, professor? Beleza. Pode falar, fica à vontade. Tudo em cima, galera do Qual é a Boa Rio. O que vocês têm aí pra nós, professores? Então, a gente é surpresa, igual essa sua carteira aí, que eu já fiquei com medo dela. A gente não sabe o que tem dentro, se vai sair uma parada quente, mas é surpresinha, mas é light, é leve. Eu quero te falar que eu nunca tive... Que bom que eu tenho essa oportunidade hoje. Eu nunca tive uma aula de teoria 1 tão esclarecedora e tão boa como eu tive com você nas segundas-feiras de manhã, cara. Mas era interessante. Nunca ninguém me esclareceu tanto.
Isso porque ele vai fazer prova comigo no final desse semestre, aí ele já tá tentando cavar uma boa nota novamente, entendeu? A gente tenta, né, cara? Já começou, né? A gente tenta. Pessoal, na pré-entrevista eu fiquei sabendo que você gosta de desenho animado, cara. É verdade isso? Pô, eu adoro, eu acho das coisas mais geniais que tem no audiovisual é o desenho animado. É, eu gostava daquele canal, o Cartoon Network, sabe? Eu continuo gostando. Eu continuo também, mas eu não tenho mais ele em casa. Acabou a net, que é isso? Com gato net aí, tudo pode acontecer. Professor, inclusive, andando pela sala, eu reparei que o senhor tem um caderno da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Fala disso Genial, pra gente. genial. Eu, na verdade, durante muitos anos trabalhei numa rede de resorts e a gente fez uma parceria com o Cartoon Network, dada até essa minha extrema vontade, né, de conhecer um pouquinho mais o bastidor de Cartoon Network. Então nós fizemos uma parceria e durante algumas épocas do ano a gente recebia dentro do hotel os personagens do Cartoon Network, e aí foi o momento que eu comecei a me relacionar e ganhei vários brindes, assim. Alguns eu tive coragem de assumir como caderno, outros eu preferi dar para outras pessoas. E quais foram e quais são os seus desenhos favoritos? Olha, atualmente dos que estão passando no Cartoon Network eu gosto do... meu Deus do céu... Padrinhos Mágicos. Não, os Padrinhos Mágicos não são do Cartoon Network, Não é, eles né? são de outro canal, acho que são do Fox Kids. né? Existe? Existe ainda? Eu gosto do Apenas um Show, que é um desenho chamado Regular Show, né? E aqui no Brasil ficou Apenas um Show, aí tem os personagens muito interessantes, assim. Gosto também As Aventuras de Flapjack, eu acho brilhantes, assim, os enredos que eles colocam o Flapjack, desenho todo louco. Eu gosto, tem alguns desenhos que são clássicos também, né, tipo Scooby-Doo, Turma do Scooby-Doo, eles são desenhos muito legais. Curiosamente, dos desenhos que eu não gosto, assim, desenhos Bob Esponja, eu acho legal, Bob Esponja calça quadrada, mas os que eu não gosto são aqueles desenhos mais clássicos da Disney, tipo Pato Donald, Mickey ou Pateta, esses eu acho meio chatos. Algum desenho que você... Eu tô me sentindo na Xuxa daqui a pouco, falando de desenho com as crianças. Eu gosto dos Simpsons, professor, também. Simpsons é brilhante, né? Mas os Simpsons já é uma pegada mais adulta, né? Não é desenho pra criança, Simpsons, é uma coisa pra adulto. O Apenas um Show também, do Cartoon, ele embora passe num horário que é para as crianças, existem várias questões ali do mundo adulto que, na verdade, eu acho que ele cumpre uma dupla função bem interessante. A criança pega o que é de criança e o adulto pega o que é de adulto naquelas mensagens ali. Legal. Aproveitando esse link, né, cara, de criança, tô sabendo que vai ser papai também agora. É verdade, a Alice, 7 meses, né, daqui a pouquinho ela tá aí entre nós. Falta pouco, tá chegando, né, cara? Expectativa, a primeira viagem? Primeira viagem, tô alucinadamente preocupado, feliz e aquela expectativa boa, né? Acho que vai ser uma experiência interessante. Tô vendo que na sua parte de homem tá seguindo a cartilha. E esse negócio de mulher ter desejo, cara, essa parada é real mesmo? Tua mulher teve desejo, cara? Olha, a minha mulher é nutricionista, né? Então, se ela teve desejo, ela controlou bastante. Eu acho que o desejo hoje deixou de ficar na comida e passou para os itens de compras, sabe? Assim, de consumo. Então, todos os desejos que a Fernanda teve, ela extravasou nas compras. Então, rapazes, preparem-se, porque é preocupante. Bolsa pesa, né, por isso que a carteira tá murcha aqui em cima da bancada. Pô, que minha avó comeu uma tampa de barro, cara. Que minha isso? Minha avó, cara, uma tampa de barro. Meu pai foi catar uma jaca no meio de madrugada, que bom que pelo menos as compras, né? Pois é. Quem sofre é só o cartão de crédito. Hoje elas estão descontando nas compras e, curiosamente, é a primeira vez que você acaba se reconhecendo de verdade como público, né? Então, eu nunca imaginei que ia me ver no meio de uma feira de bebês e gestantes, sendo completamente amassado pelas barrigas preenchidas, né? Atropelado pelos carrinhos de bebê, né? Então, muito curioso, né? Os pais todos esparramados pelos corredores e as mães alucinadamente puxando as coisas, pegando as coisas, comprando, assim. Essas feiras de bebês são uma experiência antropológica, eu recomendo. Ou seja, os pais sendo os pais, né? Sim, e as mães tratando de consumir alucinadamente. Eu acho que é onde o desejo está hoje. Bem legal, né? Você se afastou um pouco das loucuras dos desenhos e entrou pra loucura da vida real, né? Exatamente, mas
a perspectiva é ótima. Eu e a Alice, os dois vendo desenhos animados. Agora eu pelo menos não vou precisar ter vergonha, porque eu vou poder dizer que eu tenho Tem motivo. Mas não adianta, você tá registrado antes da filha nascer, que você gosta de animado. Agora não tem como botar a culpa na Alice. Desenho animado é a coisa mais genial que existe, gente. Se for pensar do ponto de vista da linguagem que o desenho animado tem e da maneira como eles conseguem gerar significado, assim, eu acho brilhante, Eu coloco o desenho animado na frente do cinema ainda, porque... Tá vendo? Só um minutinho, vamos encerrar agora aqui o programa pra galera do pátio. Vão pra salinha, crianças vão estudar e continua nosso programa na internet, nosso papo aqui com o Anderson Ortiz. Beijos, até! Valeu, galera! Uhul! Vamos lá, pode continuar, professor. Desenho é brilhante, muito bom tudo isso. É brilhante porque é uma construção ainda mais difícil de se fazer do que no cinema, por exemplo, né? Então, tudo parte do zero, né? No cinema, no audiovisual, de uma maneira geral, a gente sempre parte de personagens que são reais, de construção que são reais. O desenho é tudo do zero, isso sai completamente da cabeça de alguém e se materializa, né? Hoje... e os personagens são muito loucos, né? Assim, eu acho fantástico olhar os detalhes nos desenhos, como essas histórias são construídas, né? Eu realmente adoro. Bom, chega de dizer, daqui a pouco eu tô indo pra casa ver Mônica. Eu ia falar do desenho. Você já se aventurou em tentar criar algum desenho? Nunca, eu não tenho essa facilidade com o desenho, mas eu adoraria trabalhar com roteiros de desenhos. E infelizmente, no momento que vocês estão vivendo agora, esses caminhos não eram tão abertos pra gente assim, né? Eu acho que hoje a galera que está aí estudando, fazendo comunicação, pode inclusive enveredar por esse caminho sem ter medo de apostar numa carreira nessa vertente. Por exemplo, e aí eu destaco não só o desenho animado, mas o videogame, né? A animação gráfica de uma forma geral, né? Hoje eu conversava com meus alunos em sala de aula, não se faz um filme de aventura hoje sem que tenha um tratamento enorme do ponto de vista da tecnologia. Até as coisas que nos filmes parecem reais, verossímeis, na verdade, se a gente for olhar direitinho, é um efeito especial por digitalização que acontece ali. Então, eu acho que as perspectivas são ótimas, assim, eu recomendo mesmo, assim, nada de ir para a Rede Globo fazer novela. Vão para as produtoras fazer desenhos animados, fazer histórias em meio digital. Eu acho que é aí que o bom da carreira vai passar. Tá certo. Além disso, professor, o que mais você gosta de fazer nas horas vagas? Além de ser papai, daqui a pouco ver desenho. Olha, eu gosto muito de ler, na verdade, boa parte do meu tempo vago eu dedico à leitura. Hoje em dia nem tanto quanto eu gostaria, porque existem todas as tarefas, né, pré-pai que a gente tem que assumir, porque não pode estar de bobeira em casa que a mãe logo arruma uma tarefa, né? Tipo noiva, fugir das barrigas e tal, lá no carrinho pegando seu pé lá. Pois mas eu dedico um grande tempo à leitura, né? E infelizmente nesse momento não estou conseguindo colocar a minha leitura prazerosa em dia, mais uma leitura de trabalho. Então esse é um momento, em função até de outras cadeiras que eu estou assumindo em outras faculdades, eu preciso ler 3 livros ao mesmo tempo. Mas isso não é um trabalho para mim, isso realmente é um prazer, eu gosto de fazer, né? É um momento que eu me concentro, que eu olho para dentro, tá? Então eu passo muito tempo lendo. O meu sonho era ter esse hobby de ler, mas eu consigo só ter vontade de beber cachaça. Como é que faz esse negócio? Cara, só bebe, não lê nada, né? Por isso que a nossa juventude tá assim. Complicado, né? Essa é uma colocação, Dudu, interessante, porque você repara o seguinte, leitura também não é só no suporte do papel, né? Então o cara que dedica 2 horas olhando para um filme, né, ou olhando para o desenho animado, ele de certa maneira também está, né, concentrando, a gente só está mudando o suporte. Naturalmente... Deixa de ser uma leitura, só que é leitura visual, né? Visual. Qual é a questão que a pessoa deve estar esperta aí? É que o que você retém com o suporte do audiovisual é muito menor do que o que você retém com o suporte impresso. Né? Além de você estar exposto a estímulos que são mais estímulos, digamos, emocionais no argumento do audiovisual.
E no argumento do impresso, você está exposto a um argumento que é mais racional. Eu tô brincando, eu leio sim. Playboy, mas eu leio. Perguntas, galera, vamos lá. Então, É uma professor, boa leitura. o turismo, a gente consegue relacionar com o mundo, viagens, curiosidades. Eu queria saber se você já se aventurou pelo mundo, pegou uma mala e foi conhecer gente, conhecer outras pessoas, outras bocas, diversos continentes. Outras bocas. Conta pra gente, professor, sua vida. Outras bocas, Só não entendi muito bem se outras bocas. Uma mulher da Europa, uma mulher da Oceania. Ô, mas cara é desculpa casado. interromper, mas Marco tem a pergunta, isso tem outras bocas lá. A boca feminina, é melhor, né, cara? Uma mulher da Europa, Marco da Deixar, Ásia, ali da América. Ele sempre pergunta isso, ele perguntou pro Guimarães também, mesma coisa. Ele tem essa Ou seja, essa é uma questão meio freudiana, né? Freud Ele é explica. casado, vai tremer na resposta. Não, nunca tive essa experiência com mulheres de outros países, não. Mas já tive experiências de visitar outros países, não necessariamente com essa agenda de encontrar outras bocas. Olhou pra mim, cara? Geração estranha. Muito estranho. O cachaceiro que lê Playboy quer sair viajando pra pegar a boca. Mentira, encontrar um Tem inglês, serguei, né, com árvore, aquela coisa. encontrar um né? espanhol. Olha, tem uma coisa que é interessante, a minha geração não teve e a de vocês também tem. Eu acho que vocês estão numa posição muito mais privilegiada que a nossa. Eu sou filho de classe média baixa, então a possibilidade na idade de vocês poder viajar era muito pequena. Qual era basicamente o nosso interesse? Era a gente poder entrar na faculdade para que isso fosse um caminho para o primeiro emprego. Então, desde o meu segundo período de faculdade, eu já trabalhava especificamente para tentar defender uma grana. Então, os horizontes eram muito curtos, assim, a gente verdadeiramente se preparava para o mercado de trabalho e era tão careta, né, o período que eu me formei a primeira faculdade em 98, que basicamente o nosso grande sonho era poder estar numa multinacional. Quer dizer, hoje em dia eu vejo a galera fazendo planos de carreira em organizações do terceiro setor, né, em organizações sem fins lucrativos. Eu acho o máximo, eu dou o maior apoio e você vai ganhar tanto quanto o cara vai ganhar na multinacional dedicando o melhor dos seus neurônios nesse espaço, né? Então, qual era o problema então para viajar na minha época? Era muito caro, né? A viagem normalmente era convertida em dólar. Coitado do meu pai, por máximo que ele pudesse ou quisesse me oferecer, não podia fazer isso, né? Para vocês terem uma ideia, na minha época, as meninas faziam 15 anos, deviam optar por ter uma festa de 15 anos ou ir visitar a Disney. Imagina, você virar uma menina de 15 anos hoje e perguntar se ela quer ir pra Disney, vai dizer, que mico, pô, eu quero ir pra Ibiza, quero ir pra Los Angeles. pra Los Angeles, quero ir pra Califórnia. Nova York. Quer dizer, o próprio produto cultural viagem é um produto muito difícil de alcançar. Hoje em dia ficou muito mais acessível fazer isso. Então eu comecei a fazer essas aventuras, respondendo a sua questão, depois de casado, depois de com alguma renda, e aí sim tive a oportunidade de visitar alguns países, tanto a lazer quanto a trabalho. Sim, também. aí ele ia sim, viajava e tal, passear, mas era Casado. uma boca só aquele, Sim, uma boca só. sim. Peço desculpa para sua mulher se eu já ofendi com essa pergunta. Não, ela não ficará ofendida. Breninho, pergunta? Claro. Mas, professor, o que você mais gosta de fazer, assim? Dar aula ou atuar mais na área de consultoria? Eu gosto de atuar mais. Na aula de consultoria? Sim, sim. Ou consultoria ou empresa, quer dizer, eu acho que existem questões em organizações que são interessantes. Eu gosto muito desse dia a dia, de estar com a mão na massa. Você caiu no magistério, assim, por acaso? Qual é a maior dificuldade que você encontrou nessa área? Eu, na verdade, essa era uma coisa interessante, né? Porque desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu sempre compus um cardápio de leitura, e esse cardápio de leitura eu fazia da seguinte forma: o meu macete era, eu intercalava sempre um livro de trabalho com um livro de prazer. Então eu sempre fiz essa separação. Então eu tenho uma estante em casa de livros que eu normalmente estabeleço esse recorte. Tem uma coluna que é uma coluna de livros curiosidades minhas, então são livros pessoais, e existe uma outra coluna de livros profissionais. E aí eu vou fazendo uma fila, de acordo com a ordem de chegada, eu vou enfileirando esses livros e venho fazendo a leitura. Quando eu disse para vocês ainda há pouco que, infelizmente,
eu tô lendo 3 ao mesmo tempo. E os 3 técnicos é porque eu tô vendo a minha fila lá de livros que me dão realmente prazer parados. Mas ok, é um investimento que eu preciso fazer pro meu trabalho, né? Então, tudo certo. Nessa situação... Da consultoria. Da consultoria, né? Do livro, né? O livro... lembrei. Quando eu começava a ler, né, eu colocava na ordem esses livros, eu sempre tinha na cabeça o seguinte: se eu um dia precisar da aula, o que eu posso tirar desse livro aqui que é passível de ser comentado? E eu sempre fazia isso, curiosamente, rapazes, olhando para os déficits que eu sentia nos meus bons mestres dentro de sala de aula também, né? Então, como eu comecei a trabalhar desde muito cedo, existiam algumas questões que eu via que não eram abordadas em sala, e eu sempre me colocava o desafio: se eu um dia estiver dentro de sala de aula e tiver que discutir isso, qual é o recorte que eu vou fazer, já que eu não fiquei satisfeito com esse recorte que o meu professor fez? Isso não significava que eu não apreciava o que esses professores tinham para falar, mas eu não tinha uma expectativa que os caras estivessem realmente atualizados com tudo que está acontecendo no mercado, já que o trabalho deles é um trabalho de academia, um trabalho de pensamento, é uma expectativa diferente. Então, eu sempre tive por hábito, nos meus livros, aqueles que eram meus, eu sempre leio com uma lapiseira na mão. Então, com essa lapiseira eu vou marcando os trechos que eu acho interessantes, eu sublinho esses textos, deixo comentários pelos rodapés, pelas orelhas. E aí, quando eu tive a oportunidade realmente de vir para a academia, foi um convite do professor Ricardo Benevides, aqui na faixa especificamente. Eu já tinha passado 2 anos antes pela UERJ, como professor substituto na UERJ, a convite de uma querida amiga chamada Fátima Regis. Depois, em 2008, o professor Ricardo Benevides precisava preencher um espaço aqui na faixa para pesquisa de mercado de opinião. Foi o momento que ele me convidou. Foi aí que você começou o seu magistério, ou você já tinha alguma experiência antes de vir para a faixa e dessa outra sua amiga que te chamou, né? Tive experiência 2 anos antes, lá na UERJ, mas na UERJ, essa característica de professor substituto, ele é um professor convidado. Então, hoje em dia essa regra já mudou, então era professor convidado. Então, qual era o objetivo ali? Pega-se alguém que está no mercado de trabalho e vive uma experiência interessante, traz essa pessoa, coloca essa pessoa durante 1 ano, 1 ano e meio, 2, compartilhando essas experiências com os alunos. Quando eu vi para a faixa, quando eu fui convidado para a faixa, aí o desafio já era outro, porque aí o convite era mesmo com essa cadeira: olha, você vai estruturar um curso ali, que seja um curso contínuo, né, semestral, para as turmas diferentes. Então, ali era um desafio diferente, em 2008. 2008, né? Pergunta, Marquinhos. Para você dar uma dica pra gente, porque você demonstra ser bem realizado profissionalmente, né? Então, falando até mais pelo lado emocional, o que um aluno pode se guiar para encontrar esse caminho certo e ter coisas positivas nas suas conquistas? Eu acho que uma dica bacana é você não fechar o foco somente em uma coisa, né? Então, meu primeiro conselho tenha sempre mais de uma opção, o famoso e se. Né? E se eu precisasse trabalhar dentro de uma área mais careta, como é que eu faria para trabalhar nessa área? Se eu tivesse que trabalhar numa área mais livre um pouco para criação, digamos, no meu caso, né? Se eu tivesse que trabalhar dentro de uma organização multinacional de característica alemã, pois estamos falando praticamente de um quartel. Se eu tivesse que trabalhar dentro de uma organização que cria desenhos animados, então como é que eu faria? Eu sempre tentei compor o meu repertório de leituras e de conteúdos que me permitissem, né, para onde o destino me levasse, que eu pudesse fazer uma coisa ou outra. E naturalmente, essa questão de um aprendizado contínuo é algo que a gente não deve perder nunca, essa dimensão. Então, principalmente na área cultural, e aí eu pego emprestado um pensamento de um teórico da nossa área muito famoso, chamado Paulo Nassar, que ele diz que é a única carreira que a gente não pode abrir mão de ter cultura. Não é? Então, o comunicador social tem que ter cultura. Seja cultura empresarial, seja cultura de desenho animado, seja cultura do funk, seja cultura da Playboy. Mas algum tipo de cultura você deve trazer. Quanto e mais você, cultura, melhor, né? se você tiver prazer
mas não literal, hein? Pode. Se você tiver, né, prazer com esse tipo de cultura que você está imerso, certamente esse é um bom caminho para você ter uma realização profissional. Legal, professor. E você tem um projeto de doações na internet, é uma coisa que está desenvolvendo agora, que a gente fez a pré-entrevista. Achei bem interessante. Fala um pouquinho sobre isso. O que seria? Sim, eu há mais ou menos um ano lancei com outros dois amigos, o Anderson Domingos e o Rodrigo Triani. A gente lançou um site chamado Bebê Brechó. E eu, inclusive, estou num momento precisando de voluntários, né, que estejam querendo participar, principalmente os voluntários que têm uma habilidade com programação de bancos de dados em computador. Bom, fim do merchandising. Por quê? Pode fazer à vontade. O Bebê Brechó, ele tem a seguinte proposta. É um site que a gente está colocando de pé, que basicamente a gente permite a pessoas que têm artigos de bebê, e esses artigos normalmente se perdem muito rápido, novos, porque a criança cresce muito rápido, quem deseja doar esses artigos para instituições de caridade vai encontrar nesse espaço do Bebê Brechó um canal para fazer isso. Rapaz, eu não sei se vocês têm noção, eu nem sei se talvez o Bebê Brechó tenha sido um dos grandes motivadores, até do fato de eu ter escolhido ser pai logo depois, mas porque realmente é tudo muito emocionante, né? Tudo tem uma conexão muito grande e vejam que coisa curiosa, um carrinho de bebê, dependendo, pode custar R$2.000. É muito dinheiro, né? As despesas com um bebê, com uma criança, são despesas muito altas. Mas isso foi antes, professor? Antes de você Antes. Saber que ia ser pai? Rolou até um boato na faixa. Naquele momento que eu já estava para ser pai, né? E muitos alunos me perguntam, e aí, professor, quando é que vai nascer? Eu falei, não estava grávida. O site foi lançado em dezembro do ano passado. Quando a gente lançou o site, algumas pessoas acharam, mas e aí, professor, vai nascer quando? Não. Era uma voz, né, falando por fora. Tá chegando. Aliás, não foi nem em dezembro ainda do ano passado, foi em dezembro ainda do ano anterior, foi em dezembro de 2011, quando a gente colocou realmente o projeto no ar, né, ainda como uma fase de testes. E verdadeiramente, né, naquele momento o que a gente estava querendo fazer? Permitir que pais pudessem trocar entre si esses objetos das crianças. E aí o nosso foco era principalmente com carrinho de bebê, berço, armáriozinho. Então são todas coisas que têm um tempo de vida muito curto e não dá tempo de depreciar tanto assim. Então muita coisa nova, gente, vai parar no lixo. Verdade. Bem legal. Interessantíssimo, professor. Qual é o site? www.bbbrechó, então são 3 Bs, BB e brechó, bbbrechó.com.br. A gente vai botar aqui embaixo depois da edição. Olha pra câmera, professor. Vou botar aqui embaixo. Acesse. Faz, professor. Pode Acesse. fazer. Aqui, ó, acesse. bbbrechó.com.br. É isso aí, muito legal. Professor, foi uma honra ter você aqui com a gente, de verdade. Você é um dos caras mais admirados aqui. Falta uma pergunta da aluna? Falta uma pergunta da aluna. Mete pronto. Antonella Vasconcelos, do 3º período de turismo. Ela quer saber duas coisas de você. Qual a sua expectativa e se você acha que o Brasil está preparado para ser anfitrião na Copa do Mundo e nos eventos que nós vamos receber? Qual o seu parecer? Minhas expectativas em relação aos grandes jogos são ótimas. Eu acho que situações como essas servem, não só os jogos, mas os eventos, os mega eventos que vêm para o país, né, neste momento, são muito positivos porque nos ajuda a preparar de uma maneira mais profissional e dá um senso de realidade a essas gerações que estão se formando agora. Então, nesse sentido, eu acho que coloca o Brasil, as cidades que estão recebendo esses eventos no radar. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Acho também que esse é um momento que a gente ganha um senso de missão, né? Então eu vejo com bons olhos nesse sentido. Por outro lado, tem uma outra coisa que me preocupa e é a crítica que eu normalmente tenho
dirigido à questão dos mega eventos, eu acho que pelo menos no plano político é como se não houvesse mais vida depois dos jogos, né? Então acho que se discute muito pouco em relação ao legado que esses jogos vão deixar, e acho que a gente não deveria no plano político estar discutindo com um horizonte tão curto, né? No limite, a minha sensação é, e depois de 2016, o que a gente vai fazer da vida? Secretaria de Obra é uma delícia, né? Não tá nem aí pra isso. Parece um fogo de artifício, né? Aquela coisa que explode, cadê? O estádio que foi mais caro, né, feito para a Copa foi o de Brasília, né? Bilhões, e que depois não tem nem time na primeira divisão para disputar campeonato. O calendário que fica depois é muito curto para se usar, e nem se só o brasiliense que vai usar aquilo ali, e menos de 6 meses, Norma. Isso é um absurdo, né? Vocês querem ver um exemplo do legado do Pan-Americano, o Parque Aquático Maria Lenk, que é bem do lado do HSBC Arena. Ele não vai poder ser usado para as Olimpíadas. Vão ter que construir outro. Por quê? Porque não atende ao plano do COI. Mesma coisa do velódromo. Do velódromo construído, que era centro de treinamento da seleção brasileira de ciclismo e velódromo e da seleção de ginástica artística. Vai ser demolido. Gente, vamos fazer uma obrinha que vai ter que ser destruída depois, pra gente fazer outra, a gente ganha mais dinheirinho. E bota nosso dinheirinho lá, daqui a pouco, né? Quando fechar a faculdade é a nossa vez. Isso é lamentável, porque até poderíamos dizer, né? Mas essa não foi uma decisão nossa. Foi sim. A gente tem representante eleito lá para tomar essa decisão. Então, essas decisões são tomadas com a nossa anuência no momento em que a gente atribui o nosso voto a essas pessoas. Então, estão fazendo de acordo com um procedimento democrático correto, mas infelizmente são decisões que não estão levando em consideração o longo prazo, o legado, de que maneira esse material pode ser usado, né, depois como um aparelho colocado para as cidades. Então, eu acho que deve ser estabelecida aí uma discussão num outro nível nesse sentido. O que faremos com esse legado pós-2016, né? Um país que tem uma proposta que é entre a 6ª ou a 7ª economia do mundo, a gente está sempre oscilando aí entre essas duas posições, nós não podemos nos dar ao luxo. Veja o Maracanã, 1,2 bilhão de reais. Quer dizer, eu acho muito louco o Maracanã custar 1 bilhão de reais e as pessoas dormindo nas marquises perto do Maracanã ainda. Quer dizer, que modelo de sociedade maluco é esse que a gente escolhe, que tem 1 bilhão para o estádio e não tem para tirar o cara que está dormindo embaixo da marquise? Ah, é louco, é bêbado. Não interessa, pô. Esse cara deveria estar amparado em algum lugar. 1 bilhão e pouco daria para pegar metade do Brasil e tirar da rua. Mas quando a gente for fazer um debate político e tal, o Anderson Ortiz vai ser o nosso presidente da mesa. E o primeiro vai ser o guia do debate. Vai ser o guia do debate. Mais alguma coisa, gente? Perguntas, querem falar mais alguma coisa? Então, não. Muito obrigado. Agradecer a presença do professor. Muito grato. Trocar essa ideia com você. Legal falar todo mundo ao mesmo tempo, ninguém entende nada lá embaixo do pátio. Tudo... Obrigado, professor. Foi uma honra de verdade e a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Conheça melhor o seu mestre com o Gabriel, né? Então, um abraço. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Grande abraço, galera. Fui. Obrigado, galera. Um abraço, sucesso. Você cortou o professor. Eu tava aparecendo ali, ó, no making off. Fazia filme pornô, agora faz tudo. Descansar. Mas é preciso ter talento, gente. Tem talento, muito talento. Professor, o sitezinho aparece, corta na hora, bota. Depois você não, calma. Eu vou dar meu cartão pra ele aqui, você depois me passa por e-mail. Programa pra galera do pátio. Vamos pra salinha, crianças, vão estudar. Beijos, até. Valeu, galera. Tava com saudade. Tava com saudade. Tô rouco, ferrado, ele mandou.